Olá, caros alunos. Então, iniciemos mais uma aula de filosofia, agora resolvendo uma questão do Enem que caiu em 2016. No texto 1 aí, nós temos um fragmento de Heráclito. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcança duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. No texto 2, nós temos aí um fragmento de Parmênides. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável, sem fim. Não foi, nem será, pois é agora todo homogêneo, uno e contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma posição que se insere no campo das... Essa questão ela é um pouco difícil só pelos termos filosóficos que são utilizados. Mas a gente já falou um pouquinho sobre ela quando a gente resolveu aquela questão dos pré-socráticos, aquela que tinha uma assertiva de Demócrito, na verdade uma assertiva de Hegel a respeito de Demócrito. Então agora nós vamos pensar agora nesses dois filósofos pré-socráticos aí, que se distinguem dos demais pré-socráticos, porque os demais pré-socráticos a gente viu que eles buscavam a arqué da physis, ou seja, o princípio originário da natureza como um todo, né? Falando de uma forma bem reducionista. E aqui, esses dois filósofos, eles se distinguem, eles também estão preocupados com a questão da mudança e do ser, ou seja, da questão ontológica. Eles não estão preocupados só com a questão do princípio, mas também com a mobilidade e com a imobilidade, com a questão do ser ou do não ser. Especulavam sobre a natureza, mas de uma forma um pouco diferente. Então, a contradição entre ambos a gente pode perceber aí pelas próprias assertivas. Enquanto Heráclito defendia que a gente só tem a mudança, que não há nada permanente, só a mudança, nós temos Parmênides que vai defender o contrário, que na verdade tudo é permanente. O ser é e o não ser não é. E no caso de Heráclito vai falar, não se banha duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque a gente não é o mesmo quando banha e as águas também são outras. Tudo se transforma o tempo inteiro. Panta rei para Heráclito. Agora vamos às alternativas. As investigações do pensamento sistemático, olha, essa aí poderia dar um pouquinho de dúvida, porque realmente nós temos aí um problema da filosofia, ou seja, uma abordagem sistemática e tal, mas não é só isso que está em questão. Preocupações do período mitológico? Lógico que não. A gente viu que a mitologia ela foi contradita pela filosofia no certo sentido. Apesar de ter servido como ilustração muitas vezes, a filosofia veio com um discurso racional que vai tentar sobrepor ao discurso sobrenatural da mitologia. Letra C. Discussões de base ontológica? Foi o que eu disse. Então, ou seja, aqui essas duas questões são colocadas por esses filósofos a respeito do ser. Ou seja, onto é ser. Se a gente fala de forma bem reduzida, né, ontologia é isso, é o estudo sobre o ser. Então, esses dois filósofos foram os primeiros filósofos a abordar essa questão ontológica da realidade. A gente deve falar isso posteriormente também numa aula só de metafísica. Letra D. Habilidade retórica sofística? Lógico que não também, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que os dois eles não tinham nenhum problema com essa questão dos sofistas. Esse problema vai aparecer mais lá com Sócrates, com Platão. Os filósofos pré-socráticos eles ali expunham suas discussões, né, expunham suas teorias, mas não tinham aquele embate com os sofistas que os filósofos posteriores tiveram. E verdades do mundo sensível? Olha, é outra alternativa que pode também gerar uma dúvida. Por quê? Se a gente falar sobre o mundo sensível, a gente vai acabar caindo, às vezes, num erro. Porque, na verdade, um vídeo que eu falei sobre Platão aí, ele vai tentar conciliar os dois, porque vai dizer que Heráclito ele está certo em relação ao mundo sensível, que é esse mundo de mudanças e aparências, etc. E Parmênides está certo em relação ao mundo inteligível, que seria esse mundo eterno, imutável, etc. Então, essa questão, essa alternativa letra E aí, também poderia trazer algum problema. Por quê? Porque Heráclito também está trazendo, em um certo sentido, uma verdade sobre o mundo sensível. Só que aqui o que mais importa para a gente é o debate entre os dois, ou seja, como diz na própria questão, uma oposição que se insere no campo das... Então, se a gente falar na letra E, não existe uma oposição, nós estamos falando da visão de um só. A única questão que se coloca a respeito de uma oposição entre ambos é a questão ontológica, a questão do ser ou não ser, da mobilidade ou da permanência. Então, eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida ou sugestão podem enviar no e-mail ou comentar aí embaixo que a gente ajuda a entender um pouquinho mais sobre esses filósofos.